Agora, Fefe, vamos para as perguntas do dia? Vamos lá. Gente, é o Zé Eduardo de Bragança Paulista. A Fê já está com a data de nascimento dele, já está com as informações dele. Ele quer saber duas perguntas. Eu fui boazinha, não é sempre que eu sou não, hein? Ele quer saber sobre o lado profissional e o lado amoroso. Você aí de casa que está assistindo, que tem curiosidade em fazer uma pergunta para a Fê, para que ela interprete a sua pergunta no tarô. Sabe como você faz? Manda seu nome, data de nascimento e a sua pergunta para o WhatsApp da produção que está aparecendo aqui no GC. Baralhou aí, Fefe? Sim. E a gente vai conversar aqui sobre o amor. Então, ele vem de algumas pedras no caminho aqui, né? Eu não sei se ele já tem um relacionamento ou se ele está procurando um relacionamento. Se ele tem um relacionamento, é o que está passando por algumas dificuldades, mas a gente tem a foice cruzando essa situação. Então, eu acredito que as coisas começam a ir para o seu lugar, tá? Se ele não tiver, então talvez ele venha de relacionamentos que não foram legais, mas que as coisas estão começando a melhorar agora. Ele está sentindo que, de repente, está começando a conhecer pessoas mais na vibração dele. Aqui, a raiz da questão, que eu acredito que seja o grande desejo dele, é ser um casal. Ele pensa muito, né, na questão das alianças, então ele realmente quer um relacionamento sério. Ou então, né, a questão é com o casal que ele já tem, porque a gente não sabe se ele tem ou não este par. Mas que Lembrando, né, Fê, quando fala casal, é um contexto geral, né? Companheirismo, amizade, cumplicidade. Pode ser esses aspectos que ele esteja mais confuso nessa busca, se ele não tiver um relacionamento. se ele não tiver um relacionamento, é que a questão é que ele quer muito esse companheirismo. Então, as alianças aqui que aparecem na cabeça dele é justamente isso, tipo, é esse relacionamento, é esta troca, né? Então, aqui a gente tem uma pessoa que realmente quer um relacionamento sério. E aqui a gente vem da torre. Então, foi alguma coisa que já foi difícil, né? De um passado que foi difícil e que agora ele quer realmente algo que seja sólido, que seja recíproco. E aqui para o futuro a gente tem os peixes, então realmente a gente vai ter uma abundância a respeito disso. Vamos ver o que o tarô vai dizer sobre isso. Eu só vou tirar uma cartinha do tarô só para clarificar aqui. Hoje a gente tá boazinha, né, Fê? Hoje sim. Então, a gente tem a rainha de espadas e o rei de ouros. Então, assim, a gente tem um casal aqui. Então, sim, se não tem ninguém na vida dele, a gente tem uma possibilidade muito grande de formar esse casal e está muito perto de conhecer. Ou já conhece. E é um Então, Zé. casal, né? Então, assim, Zé. provavelmente é uma pessoa mais mental e uma pessoa mais terra. Então, eles vão ter diferença, porém, eles têm tudo para dar certo, eles só precisam dessa comunicação mesmo. Então, a gente tem que estar aberto ao diálogo, mas eu vejo essa vontade nele no restante das cartas. Então, eu acho que está no caminho. Então, Zé, espero que você tenha gostado. Agora, Fefe, vamos pro lado profissional do Zé? Vamos lá? E aí, Fefe, tá muito calor aí em Bento? Não, está ameno agora. A gente passou por alguns dias de chuva, baixou um pouco a temperatura e agora a gente deve estar em torno de 20 graus. Está bem agradável. Ai, que delícia, Fefe. Aqui em São Paulo deve estar na média de uns 40 graus, viu? Acho que no Rio essa semana bateu sensação térmica de 50. Nossa, insuportável. Insuportável. Então, a parte profissional tem. Olha, a gente tem as estrelas como ponto central, então, assim, tá tudo muito positivo para dar certo aqui, tá? E os ventos, então, está tudo muito positivo, porém está sendo colocado em seu lugar, tá? Não é um plano fechado, não é uma coisa pronta.
está ainda se acomodando, tá? A gente vem aqui de um passado em que provavelmente ele fez uma escolha de trabalho e talvez seja esta a dúvida dele, né? Aqui a raiz é que, tipo assim, a gente tem o urso, então provavelmente ele tem um apego muito grande, um esmero muito grande sobre esse projeto que ele tem, ou sobre esse trabalho, ou sobre essa conquista desse trabalho. Então, assim, ele tem que ir com um pouco menos de possessividade, talvez, deixar as outras pessoas participarem, né, fazer uma... Ele tem uma questão de posse com essa situação. Então, ele tem que aprender a relaxar, né? E ele ainda está procurando algumas respostas, mas o que a gente tem aqui para o futuro é que é uma coisa bastante sólida. A gente tem a carta da árvore. Então, assim, é uma coisa bastante sólida, tem muito futuro aqui, porque não é volátil. E para o tarô, a respeito disso, então, a gente tem Pagem de copas e o rei de copas. Então, assim, é uma questão sentimental também, essa questão de trabalho. Mas ele precisa olhar que as oportunidades estão sendo oferecidas para ele, sabe? E não ser impulsivo, né? Ele tem que tomar a posição do rei de copas e não do pajem de copas. Então, ser mais seguro. Assim... E mais seguro, porém vendo o sentimento ao seu redor e começar a enxergar que as coisas estão sendo oferecidas. Então, olhar a situação pelo lado positivo. Às vezes, Fê, o projeto pode até ser meu, mas um colega de trabalho tem... Duas mentes pensam melhor do que uma, né? Sempre foi assim, né? Isso. Então, a gente tem que aceitar um feedback positivo, um feedback construtivo. Então, Zé, espero que você tenha gostado das respostas que a Nanda Costa interpretou, tanto do baralho cigano quanto do tarô.